Tudo bem, povo de Deus, paz do Senhor, mais um projeto no Gabinete com o Pastor, e a pergunta de hoje é polêmica, diz o seguinte: Pastor, realmente a Bíblia precisa ser atualizada para este novo mundo? Essa frase acabou viralizando, tá dando o que falar nas redes sociais, porque um pregador batista, ele afirmou com essas palavras que a Bíblia precisa ser atualizada para o novo mundo, porque senão ela vai ser uma mensagem que não comunica este novo mundo. Aí me vem inúmeras perguntas à mente, né? A primeira pergunta que vem logo de cara é: que novo mundo é esse? Porque tudo é novo, realmente tudo que está acontecendo hoje nunca aconteceu antes na história da humanidade. Se a gente falar que o mundo é o mesmo, a gente vai, obviamente, de pecar, porque o mundo não é o mesmo. Avançamos em tecnologia, avançamos em transporte, hoje nós temos uma ciência bem mais avançada, mas quando a gente olha para o ser humano e para a Bíblia Sagrada, os mesmos pecados e erros e problemas, desde o Éden até agora, são os mesmos. Inclusive, ele cita a questão da homossexualidade como se essa questão fosse algo de agora. É só você ler Gênesis que você vai perceber que Deus destruiu, inclusive, Nínive, Deus destruiu, inclusive, Sodoma e Gomorra, porque essas gerações já cometiam iniquidades terríveis, tais quais como o ser humano comete hoje. Se você ler o livro de Levítico, já existia lei bíblica, recomendações bíblicas contra a homossexualidade, contra a zoofilia, né? Que é uma coisa bastante antiga. Como quando eu olho para Romanos 12:2, Paulo dizendo: não vos conformeis com este mundo, né, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Se eu olhar o mundo de Paulo, o mundo romano na época de Paulo, era tal qual como hoje. A sexualidade no Império Romano era até pior do que os dias de hoje. Então eu não entendo que mundo novo é esse que a Bíblia não consegue comunicar. Parece que de um tempo para cá nasceram outros tipos de seres humanos com outros problemas, com outras demandas, e que a Bíblia não consegue responder, não consegue dar uma resposta à altura dos problemas atuais. Só que quando a gente estuda e vê a humanidade à luz da Bíblia, o ser humano continua com os mesmos problemas. O que é novo? O homicídio é novo? O que é novo? A transexualidade, já existia isso na época do Império Romano, existia até imperadores que se vestiam de mulheres. O que é novo que a Bíblia não consegue alcançar? Então é uma declaração altamente infeliz, é uma heresia querer mexer na Bíblia para comunicar a este super-humano que nós temos hoje, que tem um QI altíssimo e que a Bíblia não consegue alcançar. Então a primeira pergunta que eu faço é essa: que novo mundo é esse que este pregador, este senhor enxerga que a Bíblia tem que ser mexida? Uma outra questão que eu começo a pensar é: quem é que vai atualizar a Bíblia? Ele vai atualizar a Bíblia? Os teólogos liberais vão atualizar a Bíblia? Porque a teologia liberal parte do pressuposto, né? Existe a prerrogativa nessa linha, que a Bíblia é insuficiente. Eles acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, que eles chamam de querigma. Então, eles acreditam que muitas coisas na Bíblia são mitológicas, alegóricas, que não aconteceu, que não é bem assim. E eles começam então a querer mexer na Bíblia Sagrada e mudar coisas que estão claras, definitivas, como por exemplo a questão da homossexualidade que ele mesmo levantou. Então, essa teologia liberal que está enraizada no nosso meio, vem com essa visão de querer desconstruir máximas absolutas da Bíblia. Então, quando ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada, ele está querendo dizer que a mensagem da Bíblia tem que ser atualizada. E aí eu penso numa outra problemática. O mensageiro precisa sim atualizar o veículo da mensagem, né? Hoje nós temos que estar na internet, nós temos que usar os meios e artifícios, como dizia C.S. Lewis: tudo que comunica o evangelho pega carona. O que comunica? Se comunica a internet, a gente tem que pregar o evangelho através da internet. Os veículos e meios de pregações devem sim ser atualizados. Agora, a mensagem não. A mensagem não pode ser atualizada, porque senão deixa de ser a mensagem.
Uma outra questão que eu penso, a grandeza da Bíblia é justamente ser um livro milenar e futurista ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que foi escrito há milhares de anos atrás, ela consegue falar conosco, independente da nossa cultura. E a mensagem liberal é essa: eles leem a Bíblia de forma horizontal. É uma mensagem humana, é uma mensagem ética, é uma mensagem moral. Nós defendemos a Bíblia como uma mensagem vertical, é princípios e valores espirituais, partindo do princípio que o Espírito Santo inspirou os autores. A grandeza da Bíblia é saber que Moisés viveu numa cultura diferente da nossa, num mundo diferente do nosso, e ainda assim consegue comunicar a gente através do Espírito Santo. A grandeza da Bíblia é saber que mais de 40 escritores em diferentes séculos e épocas escreveram sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo Deus, inspirado pelo mesmo Espírito que é Deus, que é o nosso Senhor. A grandeza da Bíblia é ver escritores diferentes, uns conhecedores demais, outros simples, com profissões diversas, línguas diferentes, falar de forma profética ao coração da humanidade. A Bíblia é o único livro do mundo que contém os 4 pilares da ciência. Se a gente começar a mexer na Bíblia para poder nos servir a cultura de hoje, ela vai deixar de ser Bíblia. Aí nós teremos a Bíblia segundo Paulo do Nascimento, segundo o Rodrigo, segundo o Márcio, segundo fulano, e a Bíblia vai ser a mensagem que eu quero que ela seja. Eu vou colocar na Bíblia aquilo que eu quero que ela tenha, sem que ela possa, de fato, ter. Outra coisa que eu fico pensando, que Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para mudar a lei. Jesus não mudou a Bíblia e nós queremos mudar a Bíblia. Ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei. Aí você pode dizer, não, mas Jesus ele reinventou os mandamentos. Oh, meu querido, Jesus resumiu. Ele disse, e nisto se resume a lei e os profetas. Amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Pega o decálogo e você vai perceber que ele é dividido em 2 pilares. 6 mandamentos do homem para com o homem e 4 mandamentos do homem para com Deus. Então Jesus resume: quem ama a Deus acima de todas as coisas não idolatra, não usa o nome dele em vão. Quem ama o seu irmão como a ti mesmo não vai matá-lo, não vai... Então é um resumo. Jesus não desconstrói, meu Pai amado, mas nós queremos desconstruir. Uma outra coisa que me vem à mente é: como que a gente vai fazer uma revisão da Bíblia sem a presença de quem escreveu? Será que a gente vai ter que fazer uma sessão espírita, encarnar Pedro, encarnar Paulo, encarnar Moisés? Quem está aí? Agora aqui é Pedro, né? E colocar esses personagens encarnados na PUC, na UERJ, na UFRJ, para fazer um curso de filosofia? Ou então, quem sabe, seguir um youtuber famoso e se atualizar com o tempo de hoje? Outra coisa que me vem à mente é que a própria Bíblia já previa esse tipo de coisa, né? Virão dias que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão líderes para si, quem sabe até os atualizadores da nova Bíblia. Se a gente mexer na Bíblia, a gente mexe na estrutura do cristianismo. E outra, se a gente abrir então para cada teólogo botar o seu acréscimo na Bíblia, a Bíblia vai ser uma verdadeira salada mista. Porque hoje tem teólogo para tudo que é tipo de gosto. A gente não pode partir do pressuposto de mexer na Bíblia. A gente está brincando com o Evangelho. A gente já mexeu em muita coisa. Transformamos o louvor em adoração a Deus em algo antropocêntrico. Transformamos o soberano em Deus num garçom das minhas vontades. E agora, com esse modismo que existe aí, de evangelho para tudo que é lado, queremos mexer naquilo que nós não podemos mexer, que é a palavra de Deus. Querido, eu tinha tanta coisa para dizer, mas para não ficar enfadado, para não ficar um enfado para você, eu quero resumir com aquilo que o próprio Jesus falou: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Para a teologia liberal, talvez Jesus tenha se equivocado. Para a teologia liberal, a palavra de Deus é só um livro ético e moral. Mas para nós que somos verdadeiramente cristãos e acreditamos na palavra de Deus como toda ela inspirada, como Paulo diz, para nós ela sempre será a regra absoluta, a conduta absoluta do cristão.
Então, meu querido, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que estão dizendo por aí. Fica com a palavra de Deus, porque ela sim vai te trazer vida e vida em abundância. Deus abençoe. Essa aqui ficou uma resposta breve, curta. Deus abençoe você. E lembre-se, em nome de Jesus, escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Fique com a Bíblia, porque ela sim é a verdade de Deus que permanece para sempre. Amém.